Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Dizer que o Verratti é importante para o Vasco é redundância. Dizer que o Verratti mais uma vez balançou as redes é, obviamente, uma repetição. Nesse domingo, o Vasco empatou com o Cruzeiro no Mineirão em 1-1 e adivinha? Gol dele, sempre dele, gol do Pirata. O 19º dele na temporada, o 9º dele no Campeonato Brasileiro e o 29º dele com a camisa do Vasco. Os números soltos assim já têm um impacto muito grande. O volume para um jogador que está um pouco mais só de um ano em São Januário já é significativo. Mas quando a gente começa a comparar com outros dados, com dados históricos, fica ainda mais relevante. Você sabia, por exemplo, que o Verratti já é um dos 5 maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco e que já é também um dos 15 maiores goleadores do clube na história do Campeonato Brasileiro? E aí eu estou falando de maneira geral, não só de estrangeiros. Pois é, se você não sabia disso, já chega deixando o like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você gosta de falar sobre a história do Vasco e, obviamente, o presente e, por que não, o futuro também do Vasco. Já chega se inscrevendo e deixando o seu like. Pois é, o gol do Verratti contra o Cruzeiro foi o seu 29º com a camisa do Vasco, o que faz dele hoje o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ficando atrás apenas do Viladoniga, uruguaio, do Cano, seu compatriota, que passou recentemente pelo clube e hoje atua pelo Fluminense, e de Silvio Parodi, paraguaio, que jogou na década de 50. Qual é a grande questão aqui do Verratti, que já é significativo ser o 4º maior goleador do clube na história, entre os estrangeiros? O primeiro é que o Viladoniga é um jogador que atuou no fim da década de 30 e início dos anos 40, quando não tinha, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Você não tinha competições nacionais. Então, tanto ele quanto o Silvio Parodi, terceiro colocado nessa lista, são 2 jogadores de um período pré-brasileirão, do momento onde se tinha muitos jogos de campeonato estadual e, principalmente, muitos amistosos. Não existia o calendário como a gente conhece hoje. Então, obviamente, eram duelos mais frágeis, eram momentos ali onde tinham muitas goleadas. E, obviamente, esses artilheiros se destacavam muito mais. O Cano já é mais recente, mas o Cano teve a vantagem de jogar uma Série B pelo Vasco. Ou seja, ele teve um Brasileirão e uma Série B. O Verratti não. O Verratti, inclusive, tem mais gols em Série A do que em qualquer outra competição, incluindo estadual. Até porque ele só disputou um Carioca e está no 2º Brasileirão dele. O Verratti tem 29 gols com a camisa do Vasco, sendo 19 em Campeonato Brasileiro, fora os gols que ele já marcou em Copa do Brasil. Então tem sido um atacante que tem se destacado a nível sempre nacional. A gente olha muitas vezes o volume de gol de jogador que atua no Brasil e às vezes o estadual, o carioca, o paulista, enfim, independente do estadual que seja, dá uma camuflada nos números. O Verratti é o oposto. Os números dele em estadual nem foram tão bons assim, mas no brasileiro são muito significativos. Tanto que ele já é também um dos 15 maiores artilheiros da história do Vasco na Série A. E já deixou para trás nomes como o Donizete, o próprio Cano, que eu já citei aqui, já deixou o Giovani para trás, nomes Diego Souza, Éder Luiz, nomes que fizeram também a sua história com a camisa do Vasco. E lembrando, o Verratti nem precisou de tanto, porque ele chegou no meio do Brasileirão do ano passado e agora disputou um pouquinho mais de metade do Brasileiro desse ano. Tem praticamente um Brasileirão só disputado até aqui o Verratti e já é um dos 15 maiores goleadores da história do clube na competição. E se mantiver essa média, muito provavelmente a gente vai ver o Verratti chegando num top 10 e, por que não, um top 5. Top 5 hoje que é fechado pelo Valdir, que marcou 41 gols. Se o Verratti estiver mantendo essa média e conseguir disputar mais 2 campeonatos brasileiros com essa mesma eficiência que ele tem tido, muito possivelmente veremos um Verratti subindo, escalando esse ranking cruzmaltino nas próximas temporadas. Aliás, em 2024 mesmo, tem mais de 10 jogos pela frente e a tendência é a gente ver ele subindo cada vez mais, talvez entrando no top 10 ainda nessa temporada. A gente olha para o campo e vê um Verratti muito decisivo, mas quando a gente olha para os números e compara com o histórico, tanto recente quanto realmente da história do clube, a gente vê que o Verratti tem um potencial imenso para escrever seu nome
pelo Vasco e talvez se tornar até um ídolo do clube. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Saudações e até a próxima.